Estou de frente hoje com uma atriz consagrada, uma mulher linda, cheia de talentos, que venera o teatro, sempre fez cinema e ficou famosa na televisão. Lúcia Veríssimo também adora a natureza. Foi uma das fundadoras do Partido Verde há mais de 25 anos e tem ideias muito próprias sobre alimentos e animais que planta e cria em sua fazenda. A Lúcia já provocou muita polêmica com esses assuntos e vem ao nosso programa para falar também de sexo, drogas e rock and roll. Oh, linda, obrigada pela presença. Começar pela música, já que eu falei em sexo, drogas e rock and roll. É rock and roll ou música sertaneja? Não, eu gosto de boa música, seja ela o estilo que for. Na verdade, eu sou um fruto da Bossa Nova, né? Não só por causa da época da Bossa Nova, mas porque sou filho do maestro Severino Filho, que é o fundador e um dos componentes dos Cariocas, que são a maior representação da Bossa Nova, né? Foram que, na verdade, foram os Cariocas que lançaram a Bossa Nova no Rio de Janeiro, no Beco das Garrafas. Então, o meu berço, literalmente, era embalada pela Bossa Nova. Eu ficava, meu pai ensaiava dentro de casa e eles escolheram justamente o meu quarto para os ensaios. Você sabe cantar? Eu gravei um disco, mas eu não gosto de Cantando que tipo de música? Country music. Foi na época que... Tá vendo? Então, a minha pergunta não era tinha uma razão de sertanejo, ser. era country music, que era completamente diferente do sertanejo brasileiro. Eu gosto do sertanejo clássico, do sertanejo que era o sertanejo da moda de viola mesmo, né? Eu não gosto das duplas, aquelas tradicionais. Mas de moda, e de, sabe, uma dor, uma coisa, aqueles Ribeira de calçada, eu gosto disso. Aliás, eu adoro músicas que tem esse tema de Ribeira de calçada. Então, para você, essa modernização, que agora se chama sertanejo universitário, não curte? Não gosto. Bom, aliás, não conheço nada, não vejo, não... Eu vou te dar uma dica, uma pala do que é o sertanejo universitário. Luan Santana, que agora acabou de gravar um DVD em que tinha a Ivete Sangalo, quer dizer, virou uma outra coisa o sertanejo. Esse você não conhece ou não curte? Na verdade, eu nem conheço mesmo, eu não tive interesse, porque quando eu vi as primeiras coisas, eu não me interessei. Eu ouço falar desse Luan o tempo inteiro, leio o tempo inteiro sobre isso, mas eu não tenho interesse, Gabi. E não é só isso. Ontem eu estava discutindo isso no Twitter, porque ontem teve uma polêmica danada. Você é Twitter, é? Pois é. Eu até quero te dizer uma coisa. Você é a responsável por ser a twitteira que eu sou. Porque quando eu estive com você da última vez aqui no seu programa, você me falou... Lá no GNT. Lá no... mas contigo. No GNT, você me perguntou, você é muito internauta, né? Eu falei que sim, que a minha relação com a internet era muito forte. E você falou, mas você twitta também? Eu falei, não, eu não consigo. Eu sou muito prolixa para responder tudo, falar tudo em 140 caracteres. Aí você falou assim, pois eu acho que essa mecânica é muito interessante. Eu saí daquele dia pensando nisso, e fui amadurecendo a ideia, até que um dia eu peguei. Eu já tinha um Twitter que estava fechado há 2 anos. Eu fui uma das primeiras a registrar lá o meu nome no Twitter, tanto que é @Lúcia Veríssimo mesmo. Aí eu falei, eu vou pegar esse negócio para entender isso aqui. Rapaz, pra quê? Quantos seguidores? Não é muito seguidor, não. Acho que uns 19 e tanto, alguma coisa assim. 19 mil? Não é tanto. Um bocado de gente, digamos. Não é tanto. Eu não acho que seja tanto. Agora, você estava dizendo que você discutiu... Pois é, eu estava tendo uma... Aliás, eu sou a rainha da polêmica, né? Eu não consigo viver sem uma boa causa para lutar, né? Mas ontem eu estava discutindo... sobre... meu Deus do céu, qual era o assunto? Luan Santana. Não, música, porque eu comecei de manhã, quer dizer, 1h da tarde, né, a conversar com o Celcinho Fonseca, o Léo Jaime e o Evandro Mesquita, que também são muito tuiteiros. Eu falei assim, gente, eu acho que a gente devia fazer um hashtag novo, que era perguntas que jornalistas não devem fazer. Quais são? Por exemplo, fale uma música da sua vida. Ora, bolas, entendeu? Eu tenho 5.000 músicas dentro do meu aparelho e à minha disposição, armazenada. Eu concordo com você. Que são escolhidas a dedo, entendeu, Gabi? Então, por que eu vou escolher uma? Quem tem uma vida cultural rica, você não pode escolher um livro, um filme... Bom, então você já está falando os outros claro, itens. Não perguntem qual o livro. Não pode. Mas pode perguntar qual é o livro
dessa última... ou então, assim, quais os 10 melhores títulos, ou o que representa para você tal coisa, ou exatamente, o que te mobilizou neste ano, por exemplo, entendeu? Então já falamos aí, já fomos pro livro. Qual era a terceira que não se pode fazer? Que você filme, essas coisas todas. Mas aí depois eu falei, como por exemplo, chegar para uma atriz, como eu, que comecei a fazer televisão em 1978, e perguntar, quantas novelas você já fez? Não, eu quero esganar a pessoa que me pergunta um negócio desse. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa deveria saber ou porque você já não se lembra mais? Não, eu também não me lembro mais. Não é... Não, você sabe que o Daniel Filho, alguns anos atrás, lançou um livro que a Maria Carmen Barbosa escreveu junto com ele, que era Antes que me esqueçam, né? Aí logo que eu li o livro, eu falei assim, eu vou logo começar a escrever o meu, que é Antes que eu me esqueça. E vou ligar para todo mundo começar a me contar, eu esqueço tudo mesmo, apesar de ser canceriano e ter uma memória incrível. Mas aí, eu acho que existe um problema seríssimo, que é o jornalista que não faz o dever de casa. De formação acadêmica, sou jornalista. Mas você sabe que essa conversa começou em outro ponto, né? Começou. Começou? Você estava falando que você discutiu música. Pois é, por isso mesmo. Então, nós estávamos falando de preferência. Você acha que preferência também não é uma coisa que a gente deva perguntar? Não, preferência sim, claro que sim. Então, claro não entendi qual foi a discussão que você teve ontem no Twitter. Porque queriam que eu dissesse uma música, entendeu? Aí eu não gosto dessa eu não gosto dessa coisa. Deixa eu dizer assim. uma coisa pra Agora, você. num país que a gente tem Tom Jobim, João Gilberto, Gal Costa, Zizi Posse, Caetano, entendeu? Meu Deus, só vou ficar Chico Buarque, eu vou ficar aqui citando, vou falar o programa inteiro. O programa. Joias incríveis culturais, a gente escolher uma só, é ridículo. É ridículo, por isso que eu nem pedi. Eu só perguntei qual era o gênero que hoje você preferia, rock and roll ou sertanejo. Boa música. Eu tenho, no meu ouvido, armazenado nessas 5.000 músicas, eu tenho de música clássica até Valdir Soriano. Bom, tenho absolutamente então tudo. Agora vou encaixar uma perguntinha minha. Você disse, na hora que eu consegui, que eu acordei, claro, não era assim tão cedo, você mesma já se entregou um pouco aqui. Você é mulher de dormir muito tarde? Eu sou uma mulher que funciona melhor à noite. Apesar de gostar do dia. Mas funcionar melhor à noite quer dizer funcionar na solidão, porque à noite é quando... Na maior parte das vezes. As pessoas dormem, não é isso? Eu gosto da solidão. O que é que você faz Mesmo quando eu estou acompanhada. Depois de namorar, eu espero tudo acalmar, todo mundo dormir. E aí eu vou ler, eu vou para o computador, eu vou andar pela casa, eu vou passear com os cachorros no jardim. Eu tenho essa mania da noite. Meu pai é assim também, né? Seu pai também? É. Você se mudou para São Paulo? Me mudei para São Paulo. Você mora numa região que não é muito... É uma fazenda. Eu moro numa fazenda. É como se fosse morar numa fazenda. Porque você mora num... Como é que chama isso? Como chama? O quê? O condomínio? Condomínio, um condomínio. Eu sou bicho de elevador, você sabe. Eu não sou totalmente contra. Eu nunca morei em prédio, quer dizer, morei uma vez ou outra na minha vida, mas assim, por muito pouco tempo, numa situação de esperar ou a casa ficar pronta ou de mudança, eu não consigo me adaptar. A porteiro, garagem, vaga, vizinho. Ai, não, eu não tenho saco para essas coisas. E eu não gosto de ter o tempo inteiro teto na minha cabeça. Eu gosto de sair, ter a sensação de que eu estou mesmo do lado de fora. Entendeu? Bom, aí você mora, então, vamos dizer, numa fazenda, né? Um condomínio... Eu tenho até horta em casa. Próximo de São Paulo. Você, então, só não dorme em São Paulo porque você sofre de insônia, porque você não mora no Buchicho, ou você frequenta o Buchicho? Não, eu frequento às vezes, mas, por exemplo, eu cheguei há 4 dias a São Paulo de uma viagem que eu estava fazendo por causa da turnê da peça. E há 4 dias que eu estou marcando encontros em São Paulo para fazer coisas, etc. Eu falo a minha aula, que eu faço aula de salsa. E salsa? Aí, dança. Jura? Aí eu tenho marquei várias coisas e eu não consegui sair. Porque eu adoro ficar em casa, eu adoro ficar em casa mesmo. E também tão pouco dormir. Foram 4 dias que eu dormi 5h30, 6 horas da manhã todos os dias. Eu fico tuitando, eu fico escrevendo, eu fico lendo, eu fico ouvindo música, eu fico vendo filme. Você está solteira? Tô. Tá solteira. Bom, não, eu quero saber porque para ver que grau de animação. Você está aprendendo salsa por isso ou porque você vai usar na novela ou o quê? Não vou. Nesta novela que eu vou fazer, eu não vou usar absolutamente salsa. Não? Sem chances de usar salsa. Vamos falar um pouco da novela que você vai fazer. Não.
Qual é o seu papel na novela? Fala da novela, fala de tudo. Ela é uma guerrilheira. A novela, na verdade, eu aceitei fazer essa novela porque a gente já tinha conversado da última vez que eu estava muito reticente a respeito de voltar a fazer televisão, né? Que eu achava que eu não estava inserida naquele contexto daquela forma e tal. Mas aí me propuseram falar sobre um momento muito importante do Brasil, que era a época dos anos de chumbo, né? E que, na verdade, nunca houve uma novela que tratasse desse assunto. E eu acho extremamente relevante que se fale dele, principalmente para essa nova geração que muito pouco sabe a respeito do que foi aquilo, do que a gente passou durante aquele período, do que ele representou e as lutas que foram feitas. Era um período de efervescência em todos os aspectos no Brasil, não só pelas lutas políticas, como de contracultura e esse sexo, drogas em rock and roll que você se referiu no início da nossa entrevista aqui. Era realmente essa época do Brasil, nos anos 60, né? E que desembocou naqueles 70 duros, mas que teve aquela grandiosidade, né, de criatividade, de tudo, que acabou nos anos 80. E foi, na verdade, a maior época de revolução em todos os níveis no Brasil, né? Tomara que o Tiago Santiago consiga, que é o autor dessa novela, consiga retratar tudo que foi essa efervescência que foi o Brasil nessa época. Então, eu aceitei justamente por isso. Ela é uma guerrilheira, completamente apaixonada por outro guerrilheiro, um ativista, e os dois vivem em aparelhos e numa situação clandestina o tempo todo, são muito apaixonados. Então, é aquele amor de que a gente só pode ter, talvez, 5 minutos de vida. É uma coisa muito radical mesmo. Então, tem uma intensidade imensa nesse amor e tem uma intensidade imensa no ativismo deles, né? E isso é muito parecido com a minha vida. O nome da novela é? Amor e Revolução. Amor e Revolução. Que vai estrear? Acho que em março. A previsão é que estreia em março. É a primeira vez que você trabalha no SBT? É a primeira vez que eu trabalho no SBT. Você vai gostar. Então, quer dizer que aquela salsa toda... Não é para isso. Não é. Se me permite, era para coisa melhor. Bem melhor. Nós estamos terminando o primeiro bloco de Frente com Lúcia Veríssimo. Voltamos depois do intervalo. Até já. De frente com Gabi. Estamos de volta de frente com Lúcia Veríssimo. Lá atrás, no começo do programa, você disse assim, não, este ano que passou, e ainda estou circulando com a minha peça. Usufruto, sua peça mesmo, né? Porque você escreveu, eu vi o espetáculo, amei, foi uma tremenda surpresa você de autora, fez muito sucesso. E você continua com a peça? Continuo. Ainda vai continuar enquanto der? Pretendo. Eu acho que o Usufruto ainda tem muito chão pela frente. Eu ainda quero que muita gente assista que não assistiu. Isso, para mim, o Usufruto é a minha bandeira também, entendeu? O que eu falo era ali. disso que eu queria falar. Você já disse numa entrevista, acho que quando você foi com a peça para o Rio, você saiu de São Paulo e no Rio... Imediatamente, eu me lembro de entrevistas suas e as pessoas perguntando sobre bissexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, e virou o assunto porque, a partir de uma cena de nudez ou quase sexo explícito, como disseram. Eles ficam dizendo em letras garrafais, faz sexo explícito. Adoraria, ficou milionário em pouquíssimo tempo. Mas eu me lembro disso, quase sexo explícito, e não é verdade, não tem sexo explícito. Tem uma nudez discreta, até daria para o rapaz virar de frente, que é um belo ator. Você continua com Fusco? Continuo com Fusco. Felicíssima com Fusco. E tem você também com muita naturalidade, se expondo mais do que o normal, vamos dizer, em alguma peça de teatro. Mais do que o normal, não, mais do que é comum. Aliás, você faz isso com muita naturalidade. Você já tinha feito alguma coisa com nudez em palco? Fiz, mas aí eu fiz no frontal e completamente iluminada. No teatro? No teatro. Não como a gente faz em Usufruto, que tem uma luz toda cortada do poste, né? Não, eu fiz um espetáculo que era produção minha também,
um texto de Maria Carmen Barbosa, que se chamava Por um Triz Não Sou Feliz, que era genial. Era eu, Cissa Guimarães, Cláudia Gimenez, Elise Maia. A gente se divertia muito fazendo. Era a época do besterol, e a gente fazia esse besterol, mas porque o besterol tem profundidade. Isso é que é genial. O besterol é uma comédia com muita profundidade, fala de coisas... Ele ri de coisas que são... Meu Deus, é o rido patético, né? É o satírico. É o satírico. Que não são essas comédias que são feitas hoje em dia, que é de uma superficialidade, aliás, tudo hoje em dia é de uma superficialidade, que eu fico até... me incomoda profundamente. E aí a gente estava fazendo esse espetáculo e eu ficava completamente nua. 2 vezes, em 2 situações. Completamente. Então agora, nesse período da sua vida... Não, isso foi em 1985. Pois é. Então, mas agora, nesse período da sua vida, foi natural para você? Você se sentiu tranquilo, confortável? Sem problema nenhum. E você disse que era uma bandeira ou uma defesa que você fazia de raciocínios seus... Gabi, não só de raciocínio, eu acho que, bom, a princípio, eu compactuo da ideia de que qualquer pessoa que é um formador de opinião, não lhe foi dado esse aspecto para você ficar dando autógrafo, nem tirar foto com ninguém, nem aparecer com paparazzi atrás de você. Eu acho que você tem que ter uma responsabilidade e você tem o dever de colocar as suas posições, porque se você é um formador de opinião, você tem que dar a sua real opinião sobre as coisas. E é aí que você vai estar fazendo esse movimento, a sua luta. E eu faço isso o tempo inteiro. Usufruto é a minha luta também. Então, as formas que eu tenho para falar do que eu penso são em entrevistas, no meu blog, nas peças que eu escrevo, nas coisas que eu me coloco, eu mesma, que não tem interferência de absolutamente nada. Então, usufruto é isso. Você diria que levanta que bandeiras suas no usufruto? Minhas? Eu acho que eu levanto não só minhas, mas Sim, bandeiras que eu acho que devem ser, pelo menos se prestar atenção nelas. A da não hipocrisia, essa é a mais forte. É de viver sem hipocrisia. É a coisa mais complicada e é utópica pra caramba, mas é a minha maior luta. Você disse também, nessas mais recentes entrevistas, que você não imaginava chegar aos seus 50, encarando... Mas eu falei aos seus 50. 52. Você tem vários 50. É que eu tenho um orgulho danado da minha idade. Não, é que você tem vários 50 até pela frente. Não faça isso comigo, por favor. Ontem mesmo eu estava falando, gente, eu não quero morrer muito velha, não. Eu queria morrer logo. Bom, você não vai se chamar de velha aqui, porque eu vou levantar, pedir licença ao telespectador e estapear você. Eu não sou velha, eu bom. falei que eu não quero morrer velha. Bom, então eu queria morrer logo. Então você tem vários 50 pela frente ainda. Agora, você disse que, numa dessas entrevistas, que você nunca esperou encontrar tamanha caretice, como você está encontrando agora, e que, na verdade, os jovens entendem menos os seus raciocínios, numa inversão de expectativa sua, e as pessoas mais velhas é que compreendem e curtem o que você propõe ali na peça. Eu queria que você falasse sobre isso. Que caretice é essa? Em primeiro lugar, é óbvio que eu vou estar generalizando. Okay. Né? E toda vez que a gente generaliza, é um terreno bastante minado, né? Mas eu vejo hoje em dia um retrocesso muito grande. E eu queria gritar sobre esse retrocesso. Retrocesso em quê? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu acho que a nossa geração foi a última que lutou, de fato, por um movimento. E é triste você ver a apatia que veio depois disso. Que veio depois dos anos 80, nunca mais houve mais nada, né? Ficou todo mundo, parece que anestesiado. Por que será? Eu não sei por quê. É isso. Eu acho que o maior problema é a ignorância mesmo. A ignorância é um antolho, né? Você um fator decisivo. Você coloca a pessoa com uma visão, e isso você pode usar em qualquer aspecto. Você vê, o assassinato, enfim, aquela menina que sumiu, o caso Bruno, goleiro do meu time, aliás. Isso é ignorância, entendeu? O que leva? É uma ignorância. Não, eu quero entender o porquê que você disse, o que é ignorância. Ele, por exemplo,
Eu acho terrível que a gente não aplique mais educação, que é fundamental para a formação de uma pessoa. Sem isso, não existe nem revolução e nem a formação de uma sociedade correta. Não existe outra forma que não seja educação e cultura. Só existe essa. O que é a falta de educação e cultura? O que leva uma pessoa, entendeu? Aí você vê a violência no Rio de Janeiro, que é uma solução que a gente não vai ver rapidamente resolvida, porque falta educação e cultura. O que falta é sempre, sempre, sempre a educação e cultura. Porque se a pessoa tem isso, a visão dela sobre as coisas fica completamente diferente. Entendeu? Ela vai enxergar as coisas de forma diferente. Ela vai ter profundidade. Ela vai ter uma visão projetada. Ela vai ter a dimensão. Sabe? É importantíssimo se ter a dimensão dos seus atos. Mas aí, no caso do Rio de Janeiro, eu fico um pouco atrapalhada. Porque aí, no caso do Rio de Janeiro, existem outros monumentais interesses por trás de tudo, por trás, como panorama, como cenário de tudo isso que aconteceu. Concordo. Você está falando de indústria de armas, você está falando indústria de armas, de droga, de tudo isso. Mas se a pessoa tem educação e cultura, ela não tem discernimento, Gabi? Essa é a minha questão. Não sei. Quem consome? Quem consome droga? Quem consome também. Eu sou totalmente contra. Quem fabrica armas? Quer dizer, eu não isso sei. Também, eu duvido isso muito também. de tudo. Bom, mas aí é que está. Se você tem a educação e a cultura, você vai ter mais gente entendendo que esse processo é complicado, entendendo esse mercado e lutando contra ele. Entendeu? Porque uma pessoa que hoje em dia pega uma arma, um garoto de 14, 12 anos, 11, 9 anos de idade, como no Rio de Janeiro acontece, pega uma arma, bota na cintura, chega, mata com uma tranquilidade. Você viu aquele documentário do João Salles? Ali você vê claramente tudo isso. Então, esse menino, ele não tem a dimensão, de forma nenhuma, do que aquela arma alimenta como mercado. Enquanto que se ele tem a educação e cultura, ele tem uma visão maior sobre isso. Enfim, para mim, Gabi, não existe outra forma. Bom, mas do que eu acho que educação e saúde são direitos. Mas a saúde vem. Claro, se você tem a educação e a cultura, a saúde vem. Direitos de qualquer população. Acho que isso ajuda muito, mas acho também que uma política social ajuda muito, e se você for considerar que também ali... Que política social que nós temos? Nenhuma, né? É uma mentira a nossa política social. Então, é por aí. Mas aí nós estamos falando tudo isso porque nós estamos falando Porque eu falei que eu acho que teve um retrocesso, e esse retrocesso se deu principalmente por causa da grande ignorância, entendeu? Acho que as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes, o ensino hoje em dia é cada vez mais técnico. Entendeu? Uma pessoa entra, desde 64, quando foi tirada a filosofia de matéria, ela nunca mais voltou. Então, a gente retrocedeu mesmo. A gente retrocedeu. Você está atribuindo a isso o fato de os jovens terem ficado caretas? Eu estou atribuindo essa ignorância, essa falta de visão maior, de não abrir... Essa superficialidade. Essa superficialidade. Você vê, você tem a internet, que você tem uma velocidade incrível, imensurável, e notícias o tempo inteiro às suas mãos. E muita bobagem também. Não, e você fica só no plano superficial, você não aprofunda nada. Um jornalista vai te entrevistar, ele é incapaz de ir no seu site oficial. Entendeu? Ele faz perguntas para você que fala assim, caramba... Você não sabe nada sobre mim? Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. E está tudo à disposição aí. Ah, não. O sujeito vai fazer um trabalho de colégio, vai na internet, clica as palavras-chave, aí vem um trabalho, ele copy-paste, e muitas vezes é o trabalho desse próprio professor que passou a prova para ele. O cara vai lá e vê o próprio texto ali. Ô, Lúcia, você copiado. diria que você fala os tópicos da sua peça são... Eu acho que o tópico da minha peça é esse, a hipocrisia mesmo. Hipocrisia, mas abordada através da sexualidade, da solidão, da relação humana. Da solidão, do casamento, de tudo, né? Eu acho que é um encontro de um casal desconhecido num apartamento vazio, onde se propõe um jogo da verdade. Então, tudo pode acontecer mesmo, né?
Você continua tendo o teatro como sua maior paixão? O teatro é a formação de um ator. É ali que a gente se recicla, é ali que a gente tem um contato, é ali que a gente vê. E o teatro tem a importância de ser o provedor cultural da sua sociedade. Ele é o único provedor cultural da sociedade, diretamente falando, né? É ali que os seus espectadores podem sentar e se assistir, se refletir, se enxergar, ver os aleijões da raça humana ali expostos e se repensar. E eu acho que o teatro, o verdadeiro teatro, tem essa função básica, que é fazer a sua sociedade pensar e rever os conceitos que estão ali, às vezes, cheios de certezas falsas, e quem sabe melhorar, né? Acho que a única obrigação que a gente tem é ser feliz, que eu falo isso na peça, e para ser feliz a gente tem que se entender, né? Saber o que é o seu desejo mesmo e saber o que é coisas que colocarem em cima de você que achar não um tem nada a ver certo contigo. sentido. Achar o seu sentido. Achar o um seu. certo sentido para tudo isso. Exatamente. o seu Fala sentido. uma coisa, Lúcia. E cinema você tem feito? Eu estou fazendo roteiro de usufruto. Ah, você vai botar no cinema? Vou botar no cinema. Não me diga que você vai dirigir. Tô pensando. Ah, eu sabia. Mas você vai fazer atriz também? Não sei. Olha, tem várias possibilidades. Eu estou escrevendo, convidei uma jovem de 22 anos para escrever junto comigo, que... Quem é? Diga o nome. Por aí, você deve conhecer o pai dela. Ela é filha do Eduardo Barilli, Laura Barilli. Isso é terrível, né? Quando alguém diz assim, você vai conhecer o pai Pois dela. é, Né? você vê que loucura. Veja. Ela foi assistir o Usufruto e durante o debate ela teve colocações incríveis e era uma jovem. E eu fiquei muito impressionada com ela. E aí depois o Eduardo vai me dizer, Lúcia é minha filha, é filha do Eduardo Barilli, que você deve conhecer ele, é nosso amigo, enfim. E se chama Laura Barilli. Ela é incrível, essa menina, e a gente está sentada escrevendo um roteiro de cinema. As duas têm experiência nisso? Ela está estudando, inclusive, cinema. Ótimo. E eu estudei também cinema, me especializei, na verdade, em edição. Mas, nos Estados Unidos, isso. Mas, olha, tem várias possibilidades. Eu posso produzir, eu posso atuar, eu posso dirigir. Escrevendo eu já estou, o argumento é meu, o roteiro vai ser em conjunto com ela. E pode não ser nada disso, apenas escrever, e inscrever num festival internacional e vender o projeto. Enfim, tudo pode acontecer. Está muito em aberto, mas eu teria vontade de dirigir. Você se beneficiou das leis de incentivo cultural ou não? Eu inscrevi o projeto do Usufruto, mas captei parte do dinheiro. Até hoje não consegui captar o restante. É muito complicado, muito complicado. Para cinema você vai ter também, você sabe, né? Por isso que eu estou pensando mais em ver se eu consigo levar para fora mesmo. Bom, eu estou achando que você está em paz com a vida. Eu acho que sim. Estreando na televisão, fazia tempo que você não fazia uma novela. 5 anos. E não foi uma decisão sua. Você parou de fazer novela, não deve ter Acho que foi uma decisão mútua. Sua e da Globo, no caso, na época. Minha e da Globo, Minha da Globo. E agora você teve Eu acho também que eu sou muito chata, sabe, Gabi? Eu sempre chego, eu vou trabalhar com aquela caixinha de maçã, subo, faço discurso, é muito chato. Você continua? Eu sou uma lutadora por Enquanto tiver uma caixinha por perto, você vai subir em cima e fazer um discurso, é isso, Lúcia? Quando tiver coisa para berrar, gritar, eu vou fazer isso. Olha, estou muito contente por você estar aqui na mesma emissora. Somos colegas de emissora. Colegas de emissora. Peraí que eu vou fazer um intervalo. Nós chegamos ao final de mais um bloco de Frente com Lúcia Veríssimo e voltamos em seguida. Até já. De frente com Gabi. De volta com Lúcia Veríssimo para o último bloco do programa. Você já teve apelido na vida? Muitos. Qual é o... Luca, eu me chamo muito de Luca. Lu, claro. Lu. Kid. Kid é mais no Rio. No Rio as pessoas me chamam de Kid. Então vamos lá, Luca. A vida. A vida? A gente tem que se jogar. Tem que se jogar. Casamento. É tudo que eu quero e tudo que eu não quero. Sexo. Melhor coisa do mundo, a única coisa que nos liga com o cosmo, com logos, com Deus, com o que quer que seja esse nome que queiram dar. Fidelidade.
Eu sou extremamente fiel, eu sou extremamente leal. E eu sou fiel às regras que a gente estipula em cada relação. Um sonho. São vários, nossa. Como eu sonho. Medo. Da ignorância. Natureza. Tudo que a gente deve preservar. Palco. Palco? É a minha alegria maior. Vaidade. Muito pouca. Lúcia Veríssimo por Lúcia Veríssimo. Eita, dificílimo. É uma lutadora. É uma guerreira. É isso? Eu acho que eu sou uma Ficou por guerreira. aí? Acho que eu vou ficar por aqui. Muito obrigada, Ou querida. então eu posso citar uma Clarice, que é dizer assim, não se renda, se jogue e não procure pensar, porque a vida ultrapassa qualquer entendimento, entendeu? É isso, se jogue, se jogue. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem dito e pensado. Obrigada, querida. E nós voltamos na semana que vem, logo depois do Silvio Santos. Até lá. Estou de frente hoje com uma atriz consagrada, uma mulher linda, cheia de talentos, que venera o teatro, sempre fez cinema e ficou famosa na televisão. Lúcia Veríssimo também adora a natureza. Foi uma das fundadoras do Partido Verde há mais de 25 anos e tem ideias muito próprias sobre alimentos e animais que planta e cria em sua fazenda. A Lúcia já provocou muita polêmica com esses assuntos e vem ao nosso programa para falar também de sexo, drogas e rock and roll. Oh, linda, obrigada pela presença. Começar pela música, já que eu falei em sexo, drogas e rock and roll. É rock and roll ou música sertaneja? Não, eu gosto de boa música, seja ela o estilo que for. Na verdade, eu sou um fruto da Bossa Nova, né? Não só por causa da época da Bossa Nova, mas porque sou filha do maestro Severino Filho, que é o fundador e um dos componentes dos Cariocas, que são a maior representação da Bossa Nova, né? Foram que, na verdade, foram os Cariocas que lançaram a Bossa Nova no Rio de Janeiro, no Beco das Garrafas. Então, o meu berço, literalmente, era embalada pela Bossa Nova. Eu ficava, meu pai ensaiava dentro de casa e eles escolheram justamente o meu quarto para os ensaios. Você sabe cantar? Eu gravei um disco, mas eu não gosto de Cantando que tipo de música? Country music. Foi na época que... Tá vendo? Então a minha pergunta não era tinha uma razão de sertanejo, ser. era country music, que era completamente diferente do sertanejo brasileiro. Eu gosto do sertanejo clássico, do sertanejo que era o sertanejo da moda de viola mesmo, né? Eu não gosto das duplas, aquelas não, tradicionais. Mas de moda, é isso? e de, sabe, uma Tosco, dor, uma coisa, aqueles roebeira de calçada, eu gosto disso. Aliás, eu adoro músicas que têm esse tema de roebeira de calçada. Então, para você, essa modernização, que agora se chama sertanejo universitário, não curte? Não gosto. Bom, aliás, não conheço nada, não vejo, não Eu gosto. vou te dar uma dica, uma pala do que é o sertanejo universitário. Luan Santana, que agora acabou de gravar um DVD em que tinha a Ivete Sangalo, quer dizer, virou uma outra coisa o sertanejo. Esse você não conhece ou não curte? Na verdade, eu nem conheço mesmo, eu não tive interesse, porque quando eu vi as primeiras coisas, eu não me interessei. Eu ouço falar desse Luan o tempo inteiro, leio o tempo inteiro sobre isso, mas eu não tenho interesse, Gabi. E não é só isso. Ontem eu estava discutindo isso no Twitter, porque ontem teve uma polêmica danada. Você é Twitter, é? Pois é, eu até quero te dizer uma coisa. Você é a responsável por ser a tuiteira que eu sou. Porque quando eu estive com você da última vez aqui no seu programa, você me falou... Lá no GNT. Lá mas contigo. No GNT, você me perguntou, você é muito internauta, né? Eu falei que sim, que a minha relação com a internet era muito forte. E você falou, mas você tuita também? Eu falei, não, eu não consigo. Eu sou muito prolixa para responder tudo, falar tudo em 140 caracteres. Aí você falou assim, pois eu acho que essa mecânica é muito interessante. Eu saí daquele dia
pensando nisso e fui amadurecendo a ideia até que um dia eu peguei. Eu já tinha um Twitter que estava fechado há 2 anos. Eu fui uma das primeiras a registrar lá o meu nome no Twitter, tanto que é @LúciaVeríssimo mesmo. Aí eu falei, eu vou pegar esse negócio para entender isso aqui. Rapaz, para quê? Quantos seguidores? Não é muito seguidor, não. Acho que uns 19 e tanto, alguma coisa assim. 19 mil? Não é tanto. Um bocado de gente, Não, digamos. não é tanto. Eu não acho que seja tanto. Agora, os você estava parâmetros do dizendo que você Twitter. estava discutindo... Pois é, eu estava tendo uma... Aliás, eu sou a rainha da polêmica, né? Eu não consigo viver sem uma boa causa para lutar, né? Mas ontem eu estava discutindo sobre... Ah, meu Deus do céu, qual era o assunto? Luan Santana. Não, música. Porque eu comecei de manhã, quer dizer, 1h da tarde, né? A conversar com o Celcinho Fonseca, o Léo Jaime e o Evandro Mesquita, que também são muito tuiteiros. Eu falei assim, gente, eu acho que a gente devia fazer um hashtag novo, que era perguntas que jornalistas não devem fazer. Quais né? são? Por exemplo, fale uma música da sua vida. Ora, bolas. Entendeu? Eu tenho 5.000 músicas dentro do meu aparelho e à minha disposição, armazenada. Eu concordo com você. Que são nesse escolhidas a dedo, entendeu, Gabi? Então, por que eu vou escolher uma? Quem tem uma vida cultural rica, você não pode escolher um livro, um filme. Bom, então você já está falando os outros itens. Claro, Não perguntem não qual o pode, livro. não pode. Mas pode perguntar qual é o livro dessa última... Ou então, assim, quais desse os último 10 mês. melhores títulos, ou o que representa para você tal coisa, ou exatamente, o que te mobilizou neste ano, por exemplo, entendeu? Então já falamos aí, já fomos pro livro. Qual era a terceira que não se pode fazer? Que você disse? Filme, essas coisas Filme. todas. Mas aí depois eu falei, como por exemplo, chegar para uma atriz, como eu, que comecei a fazer televisão em 1978, e perguntar, quantas novelas você já fez? Não, eu quero esganar a pessoa. Um período de efervescência em todos os aspectos no Brasil, não só pelas lutas políticas, como de contracultura e esse sexo, drogas em rock and roll que você se referiu no início da nossa entrevista aqui. Era realmente essa época do Brasil, nos anos 60, né? E que desembocou naqueles 70 duros, mas que teve aquela grandiosidade, né, de criatividade, de tudo, que acabou nos anos 80. E foi, na verdade, a maior época de revolução em todos os níveis no Brasil, né? Tomara que o Tiago Santiago consiga, autor. que é o autor dessa novela, consiga retratar tudo que foi essa efervescência que foi o Brasil nessa época. Então, eu aceitei justamente por isso. Ela é uma guerrilheira, completamente apaixonada por outro guerrilheiro, um ativista, e os dois vivem em aparelhos e numa situação clandestina o tempo todo, são muito apaixonados, então é aquele amor de que a gente só pode ter talvez 5 minutos de vida. É uma coisa muito radical Intensa. mesmo. Então tem uma intensidade imensa nesse amor e tem uma intensidade imensa no ativismo deles, né? E isso é muito parecido com a minha vida. O nome da novela é? Amor e Revolução. Amor e Revolução. Amor Que e vai estrear? Acho que em março. A previsão é que estreia em março. É a primeira vez que você trabalha no SBT. É a primeira vez que Você eu vai trabalho no gostar. SBT. Você vai gostar. Então, quer dizer que aquela salsa toda... Não é para isso. Não é. Se me permite, era para coisa melhor. Bem melhor. Nós estamos terminando o primeiro bloco de Frente com Lúcia Veríssimo. Voltamos depois do intervalo. Até já. De frente com Gabi. Estamos de volta de Frente com Lúcia Veríssimo. Lá atrás, no começo do programa, você disse assim, não, este ano que passou, e ainda estou circulando com a minha peça. Usufruto, sua peça mesmo, né? Porque você escreveu, eu vi o espetáculo, amei, foi uma tremenda surpresa você de autora, fez muito sucesso. E você continua com a peça? Continuo. Ainda vai continuar enquanto der? Pretendo. Eu acho que o Usufruto ainda tem muito chão pela frente. Eu ainda quero que muita gente assista que não assistiu. Isso, para mim, o Usufruto é a minha bandeira também, entendeu? O que eu falo era ali. disso que eu queria falar. Você já disse numa entrevista, acho que quando você foi com a peça para o Rio, você saiu de São Paulo e no Rio... Imediatamente, eu me lembro de entrevistas suas e as pessoas perguntando sobre bissexualidade, heterossexualidade, homossexualidade.
e virou o assunto porque, a partir de uma cena de nudez ou quase sexo explícito, como disseram. Eles ficam dizendo em letras garrafais, faz sexo explícito. Adoraria, ficam milionário em pouquíssimo tempo. Mas eu me lembro disso, quase sexo explícito, e não é verdade, não tem sexo explícito. Tem uma nudez discreta, até daria para o rapaz virar de frente, que é um belo ator. Você continua com Fusco? Continuo confuso. Mas, felicíssima confuso. e tem você também com muita naturalidade, se expondo mais do que o normal, vamos dizer, em alguma peça de teatro. Mais do que o normal, não, mais do que é comum. Aliás, você faz isso com muita naturalidade. Você já tinha feito alguma coisa com nudez em palco? Fiz, mas aí eu fiz no frontal e completamente iluminada. No teatro? No teatro. Não como a gente faz em Usufruto, que tem uma luz toda cortada do poste, né? Não, eu fiz um espetáculo que era produção minha também, um texto de Maria Carmen Barbosa, que se chamava Por um Triz Não Sou Feliz, que era genial. Era eu, Cissa Guimarães, Cláudia Gimenez, Elise Maia. A gente se divertia muito fazendo. Era a época do besterol, e a gente fazia esse besterol, mas com porque o besterol tem profundidade. Isso é que é genial. O besterol é uma comédia com muita profundidade, fala de coisas... Ele ri de coisas que são... Meu Deus, é o rido patético, né? É o satírico. É o satírico. E que não são essas comédias que são feitas hoje em dia, que é de uma superficialidade, aliás, tudo hoje em dia é de uma superficialidade, que eu fico até... me incomoda profundamente. E aí a gente estava fazendo esse espetáculo e eu ficava completamente nua. 2 vezes, em 2 situações. Completamente Então, agora, nesse período da sua vida... Não, isso foi em 1985. Pois é. Então, mas agora, nesse período da sua vida, foi natural para você? Você se sentiu tranquila, confortável? Sem problema nenhum. E você disse que era uma bandeira ou uma defesa que você fazia de raciocínios seus... Gabi, não só de raciocínio. Eu acho que, bom, a princípio, eu compactuo da ideia de que qualquer pessoa que é um formador de opinião, não lhe foi dado esse aspecto para você ficar dando autógrafo, não tirar foto com ninguém, nem aparecer com paparazzos atrás de você. Eu acho que você tem que ter uma responsabilidade e você tem o dever de colocar as suas posições, porque se você é um formador de opinião, você tem que dar a sua real opinião sobre as coisas. E é aí que você vai estar fazendo esse movimento, a sua luta. E eu faço isso o tempo inteiro. Usufruto é a minha luta também. Então, as formas que eu tenho para falar do que eu penso são em entrevistas, no meu blog, nas peças que eu escrevo, nas coisas que eu me coloco, eu mesma, que não tem interferência de absolutamente nada. Então, Usufruto é isso. Você diria que levanta que bandeiras suas no Usufruto? Minhas? Eu acho que eu levanto não só minhas, mas Sim, bandeiras que eu acho que devem ser, pelo menos se prestar atenção nelas. A da não hipocrisia, essa é a mais forte. É de viver sem hipocrisia. É a coisa mais complicada e é utópica pra caramba, mas é a minha maior luta. Você disse também, nessas mais recentes entrevistas, que você não imaginava chegar aos seus 50, encarando... Mas eu falei aos seus 50. 52. Você tem vários 50. É que eu tenho um orgulho danado da minha idade. Não, é que você tem vários 50 até pela frente. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Ontem mesmo eu estava falando, gente, eu não quero morrer muito velha, não. Eu queria morrer logo. Bom, você não vai se chamar de velha aqui, porque eu vou levantar, pedir licença ao telespectador e estapear você. Eu não sou velha. Eu falei que eu não quero morrer velha. Bom, então eu queria morrer logo. Então você tem vários 50 pela frente ainda. Agora, você disse que, numa dessas entrevistas, que você nunca esperou encontrar tamanha caretice, como você está encontrando agora, e que, na verdade, os jovens entendem menos os seus raciocínios, numa inversão de expectativa sua, e as pessoas mais velhas é que compreendem e curtem o que você propõe ali na peça. Eu queria que você falasse sobre isso. Que caretice é essa? Em primeiro lugar, é óbvio que eu vou estar generalizando. Okay. Né? E toda vez que a gente generaliza, é um terreno bastante minado, né? Mas eu vejo hoje em dia um retrocesso muito grande. E eu queria gritar sobre esse retrocesso. Retrocesso em quê? Em todos os aspectos.
em todos os aspectos. Eu acho que a nossa geração foi a última que lutou, de fato, por um movimento. E é triste você ver a apatia que veio depois disso, que veio depois dos anos 80. Nunca mais houve mais nada, né? Ficou todo mundo, parece que anestesiado. Por que será? Eu não sei por quê. É isso. Eu acho que o maior problema é a ignorância mesmo. A ignorância é um antolho, né? É um fator decisivo. Você coloca a pessoa com uma visão, e isso você pode usar em qualquer aspecto. Você vê, o assassinato, enfim, aquela menina que sumiu, o caso Bruno, goleiro do meu time, aliás. Isso é ignorância, entendeu? O que leva? É uma ignorância. Não, eu quero entender o porquê é que você disse. O que eu é citei ignorância? ele, por exemplo? Eu acho terrível que a gente não aplique mais educação, que é fundamental para a formação de uma pessoa. Sem isso, não existe nem revolução e nem a formação de uma sociedade correta. Não existe outra forma que não seja educação e cultura. Só existe essa. O que é a falta de educação e cultura? O que leva uma pessoa, entendeu? Aí você vê a violência no Rio de Janeiro, que é uma solução que a gente não vai ver rapidamente resolvida, porque falta educação e cultura. O que falta é sempre, sempre, sempre a educação e cultura. Porque se a pessoa tem isso, a visão dela sobre as coisas fica completamente diferente. Entendeu? Ela vai enxergar as coisas de forma diferente. Ela vai ter profundidade. Ela vai ter uma visão projetada. Ela vai ter a dimensão. Sabe? É importantíssimo se ter a dimensão dos seus atos. Mas aí, no caso do Rio de Janeiro, eu fico um pouco atrapalhada. Porque aí, no caso do Rio de Janeiro, existem outros monumentais interesses por trás de tudo. Por trás, como panorama, como cenário de tudo isso que aconteceu. Concordo. Você está falando de indústria de armas, você está falando de indústria de armas, de droga, de tudo isso. Mas se a pessoa tem educação e cultura, ela não tem discernimento, Gabi? Essa é a minha questão. Não sei. Quem consome? Quem consome droga? Quem consome também. Eu sou totalmente contra. Quem fabrica armas? Quer dizer, eu não isso sei. Também, eu duvido isso muito também. de tudo. Bom, mas aí é que está. Se você tem a educação e a cultura, você vai ter mais gente entendendo que esse processo é complicado, entendendo esse mercado e lutando contra ele. Entendeu? Porque uma pessoa que hoje em dia pega uma arma, um garoto de 14, 12 anos, 11, 9 anos de idade, como no Rio de Janeiro acontece, pega uma arma, bota na cintura, chega, mata, com uma tranquilidade. Você viu aquele documentário do João Salles? Ali você vê claramente tudo isso. Então, esse menino, ele não tem a dimensão, de forma nenhuma, do que aquela arma alimenta como mercado. Enquanto que se ele tem a educação e cultura, ele tem uma visão maior sobre isso. Enfim, para mim, Gabi, não existe outra forma. Bom, mas eu acho que educação e saúde são direitos. Mas a saúde vem. Claro, se você tem a educação e a cultura, a saúde vem. Direitos de qualquer população. Acho que isso ajuda muito, mas acho também que uma política social ajuda muito, e se você for considerar que também ali... E que política social que nós temos? Nenhuma, né? É uma mentira a nossa política social. Então, é por aí. Mas aí, nós estamos falando tudo isso porque nós estamos falando do Porque eu falei que eu acho que teve um retrocesso, e esse retrocesso se deu principalmente por causa da grande ignorância, entendeu? Acho que as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes, o ensino hoje em dia é cada vez mais técnico, entendeu? Uma pessoa entra... desde 64, quando foi tirada a filosofia de matéria, ela nunca mais voltou. Então, a gente retrocedeu mesmo. A gente retrocedeu. Você está atribuindo a isso o fato de os jovens terem ficado caretas? Eu estou atribuindo essa ignorância, essa falta de visão maior. É de não abrir... Essa superficialidade. Essa superficialidade. Você vê, você tem a internet, que você tem uma velocidade incrível, imensurável, e notícias o tempo inteiro às suas mãos. E muita bobagem também. Não, e você fica só no plano superficial, você não aprofunda nada. Um jornalista vai te entrevistar, ele é incapaz de ir no seu site oficial.
Entendeu? Ele faz perguntas para você que fala assim, caramba, você não sabe nada sobre mim, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. E está tudo à disposição aí. Ah, não, o sujeito vai fazer um trabalho de colégio, vai na internet, clica as palavras-chave, aí vem um trabalho, ele copy-paste, e muitas vezes é o trabalho desse próprio professor que passou a prova para ele. O cara vai lá e vê o próprio texto ali. Ô, Lúcia, você copiado. diria que você fala os tópicos da sua peça são? Eu acho que o tópico da minha peça é esse, a hipocrisia mesmo. Hipocrisia, mas abordada através da sexualidade, das da solidão, da relação da humana. solidão, do casamento, de tudo, né? Eu acho que é um encontro de um casal desconhecido num apartamento vazio, onde se propõe um jogo da verdade. Então, tudo pode acontecer mesmo, né? Você continua tendo o teatro como sua maior paixão? O teatro é a formação de um ator, é ali que a gente se recicla, é ali que a gente tem um contato, é ali que a gente vê. E o teatro tem a importância de ser o provedor cultural da sua sociedade. Ele é o único provedor cultural da sociedade, diretamente falando, né? É ali que os seus espectadores podem sentar e se assistir, se refletir, se enxergar, ver os aleijões da raça humana ali expostos e se repensar. E eu acho que o teatro, o verdadeiro teatro, tem essa função básica, que é fazer a sua sociedade pensar e rever os conceitos que estão ali, às vezes, cheios de certezas falsas, e quem sabe melhorar, né? Assim, a única obrigação que a gente tem é ser feliz, que eu falo isso na peça, e para ser feliz a gente tem que se entender, né? Saber o que é o seu desejo mesmo e saber o que é coisas que colocarem em cima de você. Que achar não um tem nada a ver certo contigo. sentido. Achar o seu sentido. Né? Achar um certo sentido para tudo isso. Exatamente. Fala uma coisa, Lúcia. E cinema você tem feito? Eu estou fazendo roteiro de usufruto. Ah, você vai botar no cinema? Vou botar no cinema. Não me diga que você vai dirigir. Tô pensando. Ah, eu sabia. Mas você vai fazer atriz também? Não sei. Olha, tem várias possibilidades. Eu estou escrevendo, convidei uma jovem de 22 anos para escrever junto comigo, que... Quem é? Diga o nome. Por aí, você deve conhecer o pai dela. Ela é filha do Eduardo Barilli, Laura Barilli. Isso é terrível, né? Quando alguém diz assim, você vai conhecer o pai dela. Né? Você vê que loucura. Ela foi assistir Usufruto e durante o debate ela teve colocações incríveis e era uma jovem. E eu fiquei muito impressionada com ela. E aí depois o Eduardo vai me dizer, Lúcia é minha filha, é filha do Eduardo Barilli, que você deve conhecer ele, é nosso amigo, enfim. E se chama Laura Barilli. Ela é incrível, essa menina, e a gente está sentada escrevendo um roteiro de cinema. As duas têm experiência nisso? Ela está estudando, inclusive, cinema. E eu estudei também cinema, me especializei, na verdade, em edição. Mas, nos Estados Unidos, isso. Mas olha, tem várias pessoas que me perguntam um negócio desse. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa deveria saber ou porque você já não se lembra mais? Não, eu também não me lembro mais. Não é... Não, você sabe que o Daniel Filho, alguns anos atrás, lançou um livro que a Maria Carmen Barbosa escreveu junto com ele, que era Antes que Me Esqueçam, né? Aí logo que eu li o livro, eu falei assim, eu vou logo começar a escrever o meu, que é Antes que eu me esqueça. E vou ligar para todo mundo e começar a me contar, eu esqueço tudo mesmo, apesar de ser canceriana e ter uma memória incrível. Mas aí, eu acho que existe um problema seríssimo, que é o jornalista que não faz o dever de casa. De formação acadêmica, sou jornalista. Mas você sabe que essa conversa começou em outro ponto, né? Começou. Começou? Você estava falando que você discutiu música. Pois é, por isso mesmo. Então, nós estávamos falando de preferência. Você acha que preferência também não é uma coisa que a gente deva perguntar? Não, preferência sim, claro que sim. Então, claro não entendi qual foi a discussão que você teve ontem no Twitter. Porque queriam que eu dissesse uma música, entendeu? Aí eu não gosto dessa eu não gosto dessa coisa. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Agora, num país que a gente tem Tom Jobim, João Gilberto, Gal Costa, Zizi Posse, Caetano, entendeu? Meu Deus, eu vou ficar Chico Buarque, eu vou ficar aqui citando, vou falar o programa inteiro. O programa. Joias incríveis culturais, a gente escolher uma só, é ridículo. É ridículo, por
por isso que eu nem pedi. Eu só perguntei qual era o gênero que hoje você Gosto preferia, de boa rock and música. roll ou sertanejo. Boa música. Boa Eu música. tenho, no meu ouvido, armazenado nessas 5.000 músicas, eu tenho de música clássica até Valdir Soriano. Bom, eu tenho absolutamente então tudo. agora vou encaixar uma perguntinha minha. Você disse, na hora que eu consegui, que eu acordei, claro, não era assim tão cedo, você mesma já se entregou um pouco aqui. Você é mulher de dormir muito tarde. Eu sou uma mulher que funciona melhor à noite. Funcionar- Apesar de gostar do Mas dia funcionar também. melhor à noite quer dizer funcionar na solidão, porque à noite é Na quando maior parte das vezes. as Mas eu pessoas gosto da dormem, solidão. não é isso? Eu gosto da solidão. O que é que você faz Mesmo à quando eu estou noite? acompanhada. Depois de namorar, eu espero tudo acalmar, fala, "Com todo licença." mundo dormir. E aí eu vou ler, eu vou para o computador, eu vou andar pela casa, eu vou passear com os cachorros no jardim. Eu tenho essa mania da noite. Você- Meu pai é assim também, né? Seu pai também. É. Você se mudou para São Paulo. Me mudei para São Paulo. Você mora numa região que não é muito... É uma fazenda. Vou Eu te moro dizer, numa fazenda. É como se fosse morar numa fazenda. É. Porque você mora num... Como é que chama isso? É um... como chama? O quê? O condomínio? Condomínio, um Ah. condomínio. Eu sou bicho de elevador, você Elevada, sabe. eu não sou totalmente contra. Eu nunca morei em prédio, quer dizer, morei uma vez ou outra na minha vida, mas assim, por muito pouco tempo, numa situação de esperar ou a casa ficar pronta ou eu de mudança, eu não consigo me adaptar. A porteiro, garagem, vaga, vizinho. Ai, não, eu não tenho saco para essas coisas. E eu não gosto de ter o tempo inteiro teto na minha cabeça. Eu gosto de sair, ter a sensação de que eu tô mesmo do lado de fora. Entendeu? Bom, aí você mora, então, vamos dizer, numa fazenda, né? Um condomínio Eu tenho até horta em casa. próximo de São Paulo. Você, então, só não dorme em São Paulo porque você sofre de insônia, porque você não mora no Buchicho, ou você frequenta o Buchicho? Não, eu frequento às vezes, mas, por exemplo, eu cheguei há 4 dias a São Paulo de uma viagem que eu estava fazendo por causa da turnê da peça. E há 4 dias que eu estou marcando encontros em São Paulo para fazer coisas, etc. Fora a minha aula, que eu faço aula de salsa. E Salsa? Aí, dança. Jura? Aí eu tenho marquei várias coisas e eu não consegui sair. Porque eu adoro ficar em casa, eu adoro ficar em casa mesmo. E também tão pouco dormir. Foram 4 dias que eu dormi 5h30, 6 horas da manhã todos os dias. Eu fico tuitando, eu fico escrevendo, eu fico lendo, eu fico ouvindo música, eu fico vendo filme. Você está solteira? Tô. Tá solteira. Bom, não, eu quero saber porque para ver que grau de animação você está aprendendo salsa por isso ou porque você vai usar na novela ou o quê? Não vou. Nesta novela que eu vou fazer, eu não vou usar absolutamente salsa. Não? Sem chances de usar salsa. Vamos nessa falar um pouco da novela Vamos. que você vai fazer. Vamos. Qual é o seu papel na novela? Fala da novela, fala de tudo. Ela é uma guerrilheira. A novela, na verdade, eu aceitei fazer essa novela porque a gente já tinha conversado da última vez que eu estava muito reticente a respeito de voltar a fazer televisão, né? Que eu achava que eu não estava inserida naquele contexto daquela forma e tal. Mas aí me propuseram falar sobre um momento muito importante do Brasil, que era a época dos anos de chumbo, né? E que, na verdade, nunca houve uma novela que tratasse desse assunto. E eu acho extremamente relevante que se fale dele, principalmente para essa nova geração que muito pouco sabe a respeito do que foi aquilo, do que a gente passou durante aquele período, do que ele representou e as lutas que foram feitas. Era um